Depois do cristianismo constantiniano, que foi quando o cristianismo foi inventado, no quarto século, e aderido, e foi o que prevaleceu, o evangelho ficou quase extinto, só vivido por poucas pessoas. E o que dominou tudo foi o cristianismo, uma política do Império Romano, e que se institucionalizou como a instituição hoje mais antiga do planeta Terra, continuamente antiga, e com todo o aparato institucional grandioso. É verdade que os judeus são muito mais antigos na sua fé, mas a institucionalização concreta do judaísmo sofreu muitos agentes de avassalamento, destruição do templo por Nabucodonosor, destruição do templo pelos romanos, por Tito, dispersão pelo mundo inteiro. Mas o cristianismo logo ganhou uma sede, uma capital, depois virou um estado, depois se transformou no único representante do Império Romano falido, se tornou agora o Sacro Império Romano, que era o cristianismo, onde o imperador era o Papa e os súditos eram todos os crentes católicos que porventura existissem na Europa toda. E assim foi por muitos anos. E durante esse período, Jesus virou tudo. Jesus virou o imperador dos imperadores, Jesus virou o 13º, a Constantino virou o 13º apóstolo, e Jesus o teria glorificado como apóstolo mais do que a qualquer outro apóstolo com sua mensagem. Depois Jesus se transformou no abençoador do novo Império Romano dedicado a ele. Depois ele se tornou o abençoador de feudos, de principados, de bárbaros que aparentavam uma conversão ou trocavam de religião, passavam a usar a cruz, era o suficiente para terem uma ligação com Jesus, sem nenhuma conversão, praticando os mesmos barbarismos, mas agora também em nome de Jesus. A mesma coisa aconteceu com gauleses, a mesma coisa aconteceu com germânicos de várias tribos, a mesma coisa aconteceu com celtas, a mesma coisa aconteceu com bretões, a mesma coisa aconteceu em todos os segmentos. Jesus foi ganhando caráter, personalidade, característica. No tempo das cruzadas, ele era o senhor da guerra, o abençoador dos cristãos que iam da Europa guerrear contra os muçulmanos para tomar a Terra Santa e reconquistar Jerusalém em nome de Jesus, com espada, com lança, com cerco, com sítio, com ódio, matando os muçulmanos como quem prestava culto a Deus, banhos de sangue em nome de Jesus em Jerusalém, para reconquistar uma pseudo-cidade santa que conheceu só guerra, ódio e paz. Nunca, paz nunca. Como diz Paulo aos Gálatas, que a Jerusalém terrestre, que eu visito muito há muitos anos por questões de cultura, geografia, arqueologia e conhecimento, a Jerusalém celeste só gera para a escravidão. Paulo diz em Gálatas 4, isso só gera para a escravidão. E ai daquele que cultua Jerusalém, vai adquirir a mentalidade da escravidão. E depois dos cruzados e dos templários, que eram uma ordem de guerreiros religiosos em nome de Cristo, dedicados à procura de uma fábula chamada Santo Graal, ou a Arca da Aliança, e matando gente
e reunindo fortunas em nome de Deus. Ficaram riquíssimos, chegaram a ficar mais ricos que o papado. Foi por isso que foram eliminados pelo ódio invejoso do papado e tantas outras coisas. A reforma protestante não aconteceu sem banho de sangue. Se Lutero não tivesse sido protegido por interesses políticos de alguns príncipes a quem interessava o rompimento com o papado, não teria havido nem o início da reforma como aconteceu, porque a rebelião foi grande. Poderiam ter sido todos os camponeses que aderiram à reforma esmagados no campo se não tivesse havido guerras de contraposição, de ódio, praticados agora de Jesus contra Jesus. Jesuses católicos vindo contra os iniciantes Jesuses protestantes. E esse ódio entre os Jesuses católicos e os Jesuses protestantes continua até hoje. Diminuiu o nível de agressividade pela imposição da civilidade laica, mas os ódios, eu ainda peguei esses ódios há 60 anos, 70, 60 anos atrás, 65, eu ainda não tenho 70, mas no Amazonas eu via como a minha avó protestante odiava a minha avó católica, que era uma santinha. E como a minha avó católica era cheia de preconceitos para com a minha avó presbiteriana, elas só se cumprimentavam, não havia muito diálogo entre elas. E a minha avó protestante dizia: que pena, tão lindinha, aqueles olhos azuis tão lindos, uma mulher tão boa. É uma pena que não é evangélica, por isso vai para o inferno. E eu ouvia aquilo e dizia: ai, meu Deus, o inferno então é um lugar legal, porque está cheio de gente boa. E com 4, 5 anos de idade eu já não acreditava nesse inferno dos crentes. E a minha avó me ajudou a me salvar do inferno dos crentes. Depois foi a minha vida inteira vendo o ódio. Não só ódio entre protestantes, ou depois viraram quase todos os evangélicos, viraram protestantes, ou os protestantes viraram quase todos evangélicos. Então era ódio pelos católicos, ódio pelos espíritas, ódio em nome de Jesus pelos umbandistas, pelos candoblecistas, pelos praticantes de qualquer religião de matriz africana. Eles estavam lá, sempre com ódio. E aí eu, nas entranhas, porque eu fui fazer exame nos evangélicos de videocolonoscopia. Eu examinava, eu via o que tinha dentro do intestino da igreja durante décadas e décadas. O que estava ali, os cânceres, os pólipos de ódio, tudo ali dentro. E me chocava de ver como eles diziam: a paz do Senhor, irmão, ô varão abençoado, santo de Deus. E o cara virava de costa e ele desancava o outro: são perversos, não sei o quê, mentiroso, não devia estar onde está, chegou por oportunismo e ódio. E muitos desses que vocês veem juntos, com a mão na cabeça do presidente, se odeiam entre si. Eles têm alguns objetivos em comum, mas entre si eles não têm nada. E a gente veio, chegando até aqui. O protestantismo abençoou inúmeras guerras. Nos Estados Unidos, os pastores do Sul, na Guerra Civil Americana, abençoavam os soldados do Sul, batistas, a maioria deles. E as legiões do Norte, que venceram, da União, eram abençoados pelos pastores do Norte. E aí era a guerra de Jesuses contra Jesuses, em nome do patriotismo americano e em nome de uma boa causa, que era a extinção, a finalização
da escravidão na América e que os cristãos do Sul defenderam com armas e defendem até hoje. A plataforma do Trump foi baseada nesse ódio sulista que prevalece ainda até o dia de hoje. O país, nos Estados Unidos, está quase que proporcionalmente dividido numa grande quantidade de republicanos no Sul, reacionários, e uma grande quantidade de democratas mais para o Norte. Tem ilhas de grupos de um partido e outro em algum lugar, mas tem as prevalências. E no Sul são os republicanos, no Norte são os democratas. E o ódio continua, a aversão continua. E a polarização política exacerbou isso para um nível extraordinário, assim como no Brasil. E aí você vê, como eu postei esses dias no Instagram, coisas bárbaras. A minha mulher até me perguntou, por que você postou? Eu falei, porque eu acho que é tão impensável e inacreditável que eu acho que quando a gente fala, as pessoas não conseguem nem crer, a menos que elas vejam, a menos que elas ouçam. Como ontem, por exemplo, eu postei, não sei se o Braulio pode entrar aí no meu Instagram, é só para vocês darem uma pequena olhada lá, de um pastor dizendo: se tiver algum petista aqui nessa igreja, se levante agora e saiam, de 10 em 10, porque aqui na minha igreja, petista não tem salvação, porque Jesus, para mim, é de direita, Jesus é de direita, Jesus é Bolsonaro, Jesus é isso, é aquilo, aquilo outro, e aí vai abrindo a boca, desancando todo tipo de impropérios, de raivas, de mentiras. Tem alguma coisa aqui na minha frente que não está me deixando ver completamente o que o Braulio postou, mas eu queria que vocês apenas vissem e dessem uma chegada lá. É inacreditável que esse cara fala. Na semana passada eu postei um outro, dizendo coisas absolutamente bárbaras. Se você é de esquerda, não venha tomar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é só para gente de direita, que vota no candidato de Deus. E a ceia do Senhor agora só pode ser distribuído para gente assim, distribuído para gente assim. Por quê? Porque Jesus não é objetivo para praticamente ninguém. O que é que isso nos diz? Na história toda, eu dei assim uma voada mais do que supersônica, hipersônica, mas pontuando algumas coisas importantes. Se houvesse tempo, você ia ver que foi o tempo todo assim, mudando de lado, de acordo com a conveniência de quem tinha poder a oferecer. Esse pêndulo da igreja vai para lá e para cá e as opiniões mudam e os pastores falam e o povo repete. Repete. Porque nunca creram em Jesus nenhum. Eles só proclamam um certo nome mágico. Esse nome Jesus, que supostamente carrega um poder maior do que o nome Exu, do que o nome Pombagira, do que o nome São Judas Tadeu, do que o nome Santo Antônio, do que o nome Buda ou Siddhartha, qualquer outro nome. Então eles pensam em nome mesmo. Assim como se fosse o meu nome Caio, eles iriam dizer que não a pessoa, não o caráter, não a personalidade, não a realidade de quem eu pudesse ser, mas era a pronúncia do meu nome que realizaria os milagres. É pura magia. É um Cristo de feitiços. É um Cristo de mandingas.
É um Cristo de energias manipuláveis, conforme a intenção do propagador, daquele que confessa, e Jesus se transforma na confissão do mago, do bruxo, do feiticeiro, do utilizador do nome dele para aquela congregação.